Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para apresentar um estudo bíblico da Palavra de Deus, estudo bíblico do PEN, Programa de Evangelização e Mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Os nossos estudos são aqui deste caderno, A Igreja em Grupos 2020. Então, nós fazemos hoje o terceiro estudo. Na verdade, ele está aqui como livro de Filipenses, estudo 1. Então, é o terceiro estudo, é este aqui. Então, vocês podem ver, se você tem o seu caderno do PEN em casa, você tem esse caderno aqui, ó, é na página 25, então. Estudo de Filipenses número 1, que é o nosso terceiro estudo. O estudo tem o título de Introdução ao livro de Filipenses e foi elaborado pelo pastor Martinho Sonntag, que é pastor, vice-presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós vamos pedir primeiramente a bênção de Deus sobre este momento. Senhor, nós agradecemos porque temos a oportunidade de ter contato com a Tua Palavra, com o Teu poder maravilhoso de falar ao nosso coração, de transformar a nossa vida. Ó Santo Espírito Divino, pedimos que nos ilumines nesta hora, dando-nos entendimento, a compreensão e, mais do que isso, a fé, a confiança na Tua Palavra e no Teu amor. Esteja conosco e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. O texto que serve de base para este estudo de hoje é de Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2, e também o capítulo 4, versículos 21 a 23. Nós vamos ler esses textos. Aliás, para esse estudo, tenha em mãos a sua Bíblia, e você então poderá consultá-la durante o estudo. Sempre o aproveitamento é maior, o envolvimento também é maior quando a gente tem a Bíblia na mão e vai consultando os textos juntos. Então, podem abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Filipenses 1, 1 e 2, está escrito assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E então, depois lá no fim do livro, no capítulo 4, os versículos 21 a 23. Então, Filipenses, capítulo 4, versículos 21 a 23. Filipenses 4, 21 a 23, diz assim: Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então esse é o texto de referência para o nosso estudo de hoje. Aqui no caderno, então, voltamos então, seguindo a sequência sugerida aqui pelo autor do estudo, pastor Martinho Sonntag. Então, está escrito assim: primeiro tópico, o autor do livro de Filipenses. É uma introdução ao livro de Filipenses, colocando ali, então, em que circunstâncias foi escrito, para quem, e assim por diante. Primeiro ele coloca aqui o autor. Está escrito assim aqui no prefácio fica evidente quem é autor desta carta: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Não há necessidade de maiores buscas para nos convencermos da autoria. Todos os comentaristas bíblicos são unânimes em reconhecer o apóstolo Paulo como autor desta epístola. Epístola, vocês sabem, dá para usar uma outra palavra como carta, né? Então é uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, né? Então, embora ele não se apresenta aqui como apóstolo, depois ele explica no estudo por que ele não se apresenta, mas ele era o grande apóstolo Paulo, aquele
grande evangelizador dos tempos bíblicos, o autor da maioria das epístolas que tem ali no Novo Testamento. Então, ele é o grande apóstolo Paulo. Mas aqui convém lembrar uma coisinha, né? Apesar de a gente colocar todo esse aspecto humano do autor e depois mais outros detalhes, né? O autor real, na verdade, é Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem como autor único Deus. Deus usou pessoas, ou nós dizemos até na doutrina, ele inspirou pessoas, né? E para escrever, então, a Bíblia Sagrada. Então, o que nós lemos aqui não são simplesmente palavras do apóstolo Paulo, embora o apóstolo Paulo tenha usado o seu estilo, o seu conhecimento e tudo mais, mas o autor último, quem realmente disse o que era para escrever, foi o próprio Deus. Então, por isso nós dizemos quem escreveu o apóstolo Paulo, mas é palavra de Deus que está preservada para nós, para que nós possamos hoje ter também tudo aquilo que de bom traz esta carta e outras também, conforme está na Bíblia. No ponto 2 aqui do caderno do PEN, então nós temos escrito o seguinte: local e data. A carta aos Filipenses foi escrita na prisão de Roma entre 61 e 63 depois de Cristo. Então, o ano 61, quer dizer, isso significa 30 e poucos anos depois que Jesus Cristo já tinha subido ao céu, né? Então, havia ali uma congregação em Filipos, então, nesse tempo aí. No final das 3 viagens missionárias, Paulo foi preso em Roma. Aqui vamos fazer assim uma pequena correção ou um adendo, né? A prisão de Paulo em si, o momento que ele foi preso, não foi em Roma, foi em Jerusalém. Ele foi ali preso e ele ficou, então depois ele foi levado para Cesareia e ficou por ali, então, bastante tempo. Com bastante tempo, quero dizer assim, aproximadamente 2 anos até. E aí, então, ele foi enviado como prisioneiro a Roma. Ele chegou em Roma como prisioneiro e continuou preso, então, lá em Roma. Isso foi depois da 3ª viagem missionária que ele realizou. Vou continuar a leitura aqui. Escreveu a carta endereçada aos cristãos de Filipos enquanto estava na prisão. Essa informação é significativa, considerando-se que Paulo, mesmo estando preso, tem como uma das ênfases da carta a alegria. Ele não quer que os cristãos vivam tristes e abatidos em meio às adversidades e sofrimentos. Ele orienta para que superem as dificuldades. Então, é possível viver alegre em meio às dificuldades. Ali, por exemplo, ele não quer que os cristãos vivam tristes e abatidos. Mas será que a gente não se entristece? É verdade, a gente se entristece, a tristeza muitas vezes se abate sobre nós em meio a dificuldades, em meio a acontecimentos, às vezes assim, que mexem muito com a gente, então a gente fica entristecido, sim. Mas nós temos Deus, então, que nos ajuda a superar essas dificuldades, a administrar essas dificuldades para que elas não nos derrubem, mas sim que a predominância passa a ser a alegria. Mesmo que tenhamos momentos tristes, situações tristes, mas a predominância é a alegria, e a vida do cristão é uma vida de alegria. Bom, agora nós vamos um pouquinho sobre o local, onde é Filipos. Então, Roma nós vamos agora olhar num mapa aqui. Então, olhem este mapa aqui e vocês vejam que Roma, de onde o apóstolo Paulo escreveu a carta, nesse mapa aí fica lá em cima, na parte bem em cima do mapa, à esquerda. Está escrito Itália ali. E logo debaixo de Itália está escrito Roma, tem o número 27 ali, né? É ali então a cidade de Roma. Vocês podem ver, quem conhece um pouquinho de mapa aí já sabe que aquele formato lá é a Itália, o formato da bota ali, né? É a Itália, né? Então lá em cima está Roma. Agora, Filipos
fica no centro do mapa. Vocês podem ver, então, no centro do mapa, na parte superior. Tem até aquele sinalzinho que é usado aí por uns mapas aí para indicar uma localização, né? Que é aquela bolinha com uma parte pontuda para baixo. Bem naquele centro ali é Filipos. Só para vocês terem uma compreensão geral do mapa, então, ali, bem à direita, então, aquela parte bem à direita, está escrito Síria ali, né? Ali, logo abaixo, ali fica a Palestina, né? Então, Israel hoje ali ainda ali, né? Israel, a Palestina ali, é o Oriente Médio. Toda a parte de baixo do mapa, ali tem um lugar escrito Egito, onde é da África, faz parte da África, né? Tá? Tudo isso ali é a África, ali começando quase no lado, todo o lado direito até o lado esquerdo, toda a parte de baixo, aquilo ali é a África. Lá em cima é a Itália, então você sabe, faz parte da Europa, né? E a América do Sul, o Brasil, ficaria ali embaixo, se você olhar a África, né? Então, seguindo mais à esquerda ali, encontraríamos a América do Sul, o que depois passou a ser América do Sul, né? Tá? Então, dito isso, então, estão vendo ali, então, o mapa. Até vocês podem ver ali, né, nesse mapa aqui, as viagens missionárias de Paulo indicadas ali naquele mapa, ali, né? Mas tudo bem. Então, já tivemos uma localização do mapa. Está escrito aqui assim no caderno do PEN: a cidade de Filipos, na Macedônia Oriental, distante 16 quilômetros do mar Egeu, foi assim chamada em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Então aqui, ó, só para constar, então de novo, o local onde está Filipos é onde hoje é Grécia, tá? É o país Grécia que nós temos ali hoje. Naquele tempo ficava na província da Macedônia. Então a cidade de Filipos, ali onde era essa cidade, hoje só existem ruínas, né? Mas naquele tempo era uma cidade até bastante progressista, né? Muito bem, continuamos no caderno do PEN, agora na página 26, está escrito ali, breve histórico, início da congregação de Filipos. A leitura nos diz o seguinte aqui: o apóstolo Paulo, acompanhado de Silas, empreendeu a sua segunda viagem missionária. Ao chegar a Derbe e Listra, encontrou um discípulo chamado Timóteo e quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. A viagem continuou. Passaram por várias cidades e chegaram a Filipos. Num sábado, saíram da cidade para junto do rio. Lá encontraram um lugar de oração, onde falaram para várias mulheres, entre as quais estava Lídia. Ela e sua família foram os primeiros convertidos e batizados. Ela hospedou Paulo, Silas e Timóteo. Nessa viagem foi iniciada a missão na cidade de Filipos. Esses fatos estão registrados em Atos 16, 11 a 15. Então, tem umas histórias bem interessantes ali, então, nessa cidade de Filipos. Eles, num sábado, que era o dia de descanso, eles foram para a beira de um rio, de um riacho, né, para orarem. E eles começaram a testemunhar de Jesus Cristo para umas mulheres que estavam ali, né? E entre elas estava a Lídia. Então ela foi convertida e ela hospedou eles então na casa deles. E assim começou a missão. Na cidade de Filipos também tem a história do carcereiro de Filipos, né? Está aqui escrito, inclusive, o carcereiro de Filipos e sua família foram convertidos. Essa história foi bem interessante. O apóstolo Paulo e os seus companheiros ali, eles curaram uma mulher que fazia adivinhações e dava lucros para umas pessoas que estavam explorando essa jovem adivinhadora, né? E aí eles curaram ela, e aí eles não gostaram nada, porque perderam a sua fonte de renda explorando essa mulher.
E aí então eles começaram a agitar e jogar o povo, as autoridades contra o apóstolo Paulo, e eles acabaram parando na cadeia. Na cadeia acontece aquele lance lá que eles estavam cantando de madrugada e de repente veio um terremoto e as correntes se romperam e o carcereiro quis se matar e o apóstolo Paulo gritou então para não se matar porque eles não tinham fugido, eles estavam todos ali. E, resumo, foi ele convertido e foram batizados também os seus, ele e os seus e todos da sua família. Aliás, esses relatos em Filipos são duas famílias que são batizadas inteiras, né? E subentende-se que deviam existir crianças lá também, que também então foram batizadas, né? Aqui continua, diz assim, alguns anos mais tarde a igreja estava bem estabelecida. Essa foi a primeira congregação na Europa. Né? A Europa que depois viria a ser muito importante dentro do cristianismo, né? O centro do cristianismo, inclusive, ali foi a primeira congregação da Europa. O apóstolo Paulo amava muito esta congregação. Ao saber das dificuldades que os cristãos daquela cidade enfrentavam, Paulo e Timóteo enviaram a epístola aos Filipenses. Então é essa que nós vamos estudar, estamos estudando a partir de agora nos estudos do PEN. Então, apesar de que há uma igreja bem estabelecida, muitas dificuldades ali, eles tinham ali, né? Dificuldades como egoísmo, pela insistência que o apóstolo Paulo fala desse assunto, né? Que tinha muita gente que procurava só os seus próprios interesses, só procurava satisfazer a si mesmo. Também havia questões de falsas doutrinas lá. Mas, de qualquer modo, era uma congregação muito positiva, a quem o apóstolo Paulo amava muito. Temos aqui uma reflexão e debate, ao pé da página 26, diz assim, em Atos 16, 6 e 7, lemos que Paulo e seus companheiros pretendiam viajar para a Ásia e anunciar o Evangelho. Em seguida, encontramos esta informação. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Pergunta, então aqui no caderno tem a pergunta. Submetemos os nossos planos de evangelização ao Senhor antes de planejá-los? É importante fazê-lo? Oramos pedindo a orientação de Deus antes de elaborar os planos ou pedimos a bênção de Deus após planejamento feito, sem ter buscado a orientação e iluminação de Deus? Então, é uma pergunta para nós refletirmos, para nós pensarmos, né? Quais são os nossos planos de evangelização? Bom, todo o plano de uma igreja é plano de evangelização, porque, afinal de contas, a igreja existe para levar a palavra de Deus, né? Ela não é um clube simplesmente para a gente se divertir, né? E tal, mas ela está ali para trazer a palavra de Deus para nós e para outras pessoas também. Então, na verdade, é uma evangelização. E aí, quando nós fazemos os planos para a nossa igreja, nós pedimos a bênção de Deus para esses planos, né? A gente sabe que são feitas orações no início das reuniões, onde as diretorias ou grupos de trabalho se reúnem. Quase sempre é feita uma oração no início pedindo que Deus ilumine. Isso é ótimo e é excelente, mas também deveríamos cada um de nós fazer nossas orações pelos planos da igreja. Por exemplo, agora nós estamos vivendo essa pandemia, até sem culto presencial estamos, né? Agora, quais serão os nossos planos daqui para frente? E quando passar a pandemia, quais são os nossos planos, né? Vamos desde já orar pedindo que Deus nos ilumine para quando nós então pudermos plenamente reassumir as atividades da nossa congregação, nós termos a orientação de Deus para fazermos aquilo que de fato é importante e é bom para o reino de Deus. Muito importante isso. Quero convidar vocês agora, vocês estão com a Bíblia aí, né? A ler Atos 13,
2 e 3. É bem interessante ali um exemplo bíblico de como eles oraram, então, né? Atos 13, 2 e 3. Pega a sua Bíblia e acompanhe comigo. Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3. É um exemplo da igreja, então, de como ela estava agindo aí, né? E essa é justamente a igreja do apóstolo Paulo. E eu escolhi esse texto porque a gente falou das viagens missionárias e Paulo, né? E Filipos está entre esses momentos de viagem missionária. E aqui tem a ver com Paulo, né? Vamos lá. Atos 13, 2 e 3 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, significa aqui que eles estavam orando, tá? Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, Saulo que é o apóstolo Paulo, tá? Ele de início chamava-se Saulo, né? E depois passou para Paulo, né? Então, dizendo de novo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, vejam, eles colocaram tudo diante de Deus em oração. É um exemplo para nós também assim fazermos, né? Vamos continuar com o nosso caderno, então, na página 27, lá em cima, o segundo tópico que tem ali, diz assim: Paulo circuncidou Timóteo e o levou com ele por causa dos judeus. Fez isso para favorecer a evangelização entre os judeus dispersos pelas cidades que pretendia visitar, a aceitação deles. Quais são as providências que nós podemos tomar para viabilizar a evangelização entre pessoas de regiões que têm hábitos, tradições e cultura diferentes da nossa? Exemplo, sul do país, de cultura germânica, e nordeste? O que podemos evitar para não criar obstáculos, entre parênteses está escrito culturais, 3 pontinhos, à obra da evangelização? Então, obstáculos à obra da evangelização. O que você acha? Se nós quisermos começar uma missão com pessoas que têm uma origem, uma cultura, uns costumes diferentes do que nós, quais são os cuidados que devemos ter para ir evangelizá-los, né? Então, realmente é preciso pensar um pouquinho. Quando nós não vamos impor costumes, impor cultura, mas simplesmente colocar a fé cristã, né? E por isso é preciso que nós separemos, né? Aquilo que é apenas costume, aquilo que é apenas tradição, daquilo que é a verdade da palavra de Deus, aquela verdade central que precisa ser pregada. Tudo mais nós podemos mudar, né? Costume nós podemos mudar, que tipo de instrumento tocar na igreja, né? Como é que construir a igreja, como é que fazer quando a gente entra e sai da igreja. Isso são costumes que a gente pode mudar, né? Mas tem coisa que não dá para mudar. Aquilo que está na palavra de Deus não pode mudar. E principalmente a questão central do Evangelho de Jesus Cristo. Esse nós não podemos mudar, tá? Esse está ali, é aquele, isso não vai mudar. Mas costume, nós temos que tomar muito cuidado. Nós gostamos muito de querer impor aquilo que nós pensamos que é. E às vezes é que a gente a vida inteira fez assim, viu assim. A gente pensa às vezes até que aquilo é a lei, né? E às vezes não é. Não é a lei de Deus que diz que tem que ser assim, né? Então precisamos cuidar disso. Nós temos um exemplo do apóstolo Paulo também. Eu quero que vocês abram a Bíblia mais uma vez agora, que mostra um exemplo disso. 1 Coríntios 9, 22. Então, seguindo um pouquinho na Bíblia, mais aqui 1 Coríntios 9, 22. Ali podem abrir a sua Bíblia lá. Que nós temos ali uma postura do apóstolo Paulo em relação a isso que é muito interessante de a gente ver, né? Ali, só lembrando, então, aquilo que ele fez com Timóteo, circuncidando, não era essa altura uma obrigação, isso era lei lá no Antigo Testamento, né?
Mas não era agora uma obrigação, a circuncisão. Mas o apóstolo Paulo fez isso porque ele entendeu que isso iria ajudar, ou pelo menos isso não ia servir de tropeço para muitos que ainda não conheciam isso, né? Então vamos lá, 1 Coríntios 9, 22, o texto está escrito assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha só, fiz-me tudo para com todos. Quer dizer, ele diz assim, olha, eu assumi os costumes das pessoas, né, costumes que não contrariavam a palavra de Deus, é claro, com a finalidade de quê? Qual é a finalidade? De eu ser simpático para eles? Não, de ganhá-los para Cristo, cooperador do Evangelho. E a gente sempre lembra, né? Foi até noticiado já uns anos atrás na igreja, né, de repente, algumas danças e coisas mais assim na África, né, que são feitas, né? Por exemplo, dança na hora da oferta. Né? Eles fazem um certo ritual, uma certa dança na hora da oferta em alguns lugares da África. Né? Quer dizer, eu vi isso por vídeos, por filmes e assim por diante, e na nossa igreja, tá? E aí, pode ou não pode? Faz parte desse fiz tudo para com todos, com o fim de ganhar alguns. Né? Então, nós entendemos que isso não é nem obrigação e nem proibição. São costumes que podem ser adotados. Se o Evangelho está permanecendo, o Evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus, está valendo. Tá? Vamos a um outro tópico aqui, então, no nosso estudo, o ponto número 4, página 27, então, no meio da página ali, a carta, seu propósito e conteúdo. A Bíblia Vida Nova faz a seguinte análise desta carta. Para ver isto, basta notar a frequência da primeira pessoa do singular por toda a epístola. O apóstolo estava escrevendo para um grupo de amigos, a quem ele amava profundamente. Esta epístola não se presta facilmente para um esboço sistemático. Esta é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Na carta, a preocupação de Paulo por aqueles crentes transparece claramente. Ele lhes escreve não tanto na posição de apóstolo que estabeleceu a igreja cristã de Filipos, mas antes como seu pai em Cristo. Essa diferença é evidente desde a saudação. Não Paulo apóstolo, que era a introdução costumeira, mas antes, nesta carta, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A nota dominante dessa breve carta é a alegria. Isso ainda é mais notável em vista do fato de que Paulo escrevia quando estava aprisionado. As circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deveriam determinar sua atitude para com a vida. Nossa, essa última frase aqui é meio difícil de entender, né? Mas assim, não é aquilo que está me acontecendo naquele momento que vai determinar minha atitude em relação à vida é aquilo, né? Isto é, eu estou passando por um momento de tristeza, então eu vou determinar agora a minha vida é triste, né? Quer dizer, é uma circunstância imediata, é naquela hora que está acontecendo, mas a minha vida toda não é de tristeza, mas é, na verdade, de alegria, né? Então, ele diz aqui que a nota dominante dessa carta é a alegria, né? Aqui temos agora o ponto número 5, tema central da carta aos Filipenses. Aliás, quem tem o caderno aí dá uma corrigida ali, né? Deu um erro aqui, não está escrito aos Filipenses, aos Tessalonicenses, mas obviamente, aos Filipenses, né? Tá? Então, tema central da carta aos Filipenses. Então tá, diz aqui que está em 1:27. Nós vamos ler esse texto então de novo. Então pegue novamente a sua Bíblia, abra lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Vamos lá. Diz assim aqui:
Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, vida digna, veja só, modo digno do Evangelho de Cristo. Então, viver de modo digno do Evangelho de Cristo é, então, a nota dominante aí desta carta aos Filipenses, né? Tema central que revela, então, a responsabilidade humana na obra da evangelização. A salvação Jesus realizou. Ele quer que nós levemos essa salvação para outras pessoas. Isso é evangelização. Aponta a alegria como expressão e testemunho de uma vida abençoada, feliz e digno do Evangelho, que agracia o pecador com a salvação gratuita e com a proteção de Deus. A alegria é mantida apesar das dificuldades, provações e sofrimentos que o crente enfrenta. E aí temos ainda, então, uma última reflexão e debate, página 28, ali no meio da página. Os cristãos de todos os tempos enfrentam tentações, perigos e adversidades, como também aconteceu com Paulo e os cristãos de Filipos. Mesmo assim, Paulo os conclama a se alegrarem. Qual é a causa da alegria dos filipenses, considerando a expressão alegrai-vos no Senhor? O que o apóstolo está focando ao escrever no Senhor? Então, é claro que a causa da alegria é nós sabermos que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que Deus nos salva, que Deus nos dá paz em nosso coração, que Deus nos dá segurança e assim por diante, né? O próximo tópico: qual é a importância da alegria dos cristãos serem e parecerem alegres na vida cristã, na vida cotidiana, na missão de levar Cristo para todos? É claro que se eu estou sempre triste, estou sempre reclamando de tudo, né? Isso vai dar a impressão o quê? Vai dar a impressão de que, olha, ser cristão não é uma coisa tão boa assim não, né? Então a alegria, essa sim, você vai dizer assim, mas como é que essa pessoa pode ser alegre? Como é que ele é alegre? E às vezes até em meio às provações, dificuldades, como é que ele está podendo manifestar alegria? Isso é uma coisa positiva nessa missão de levar Cristo para todos. A alegria é uma marca dos cristãos de hoje? Demonstram mais alegria do que descontentamento e queixas? Como o povo em geral vê os cristãos de hoje? Bom, pense você nas pessoas, né? Como é que as pessoas veem os cristãos? Como pessoas alegres? Como pessoas confiantes? Como pessoas seguras de si? Talvez eu possa perguntar assim, e você? Como você acha que você é visto pelos seus vizinhos, pelos seus colegas, nesse quesito da alegria? Você é visto como uma pessoa alegre ou você é visto como uma pessoa carrancuda, triste e assim por diante? Eu quero concluir aqui, então, esse momento com outro texto bíblico que não está aqui, né? Mas não está indicado aqui no caderno, né? Mas é os versículos 11 a 13, do capítulo 4. Então, Filipenses 4, 11 a 13. Tá? Então, no fim do capítulo, Filipenses 4, 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha essa colocação do apóstolo Paulo. A carta ela é também um agradecimento, porque eles estavam ajudando o apóstolo Paulo na evangelização, estavam enviando ofertas para o apóstolo Paulo, para que ele pudesse continuar pregando o evangelho, né? Então, correspondente às ofertas que nós levantamos hoje também, né? Que é para pregar o evangelho. E aí ele diz assim, olha, eu não estou procurando simplesmente o donativo aí, né? Porque eu me viro muito bem em todas as circunstâncias, mesmo que eu tenha que passar fome, não tem problema. Tudo posso naquele que me fortalece.
E eu vou ler na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, né? Que é bem interessante isso aí também, né? Uma linguagem um pouquinho diferente. É os mesmos versículos, tá? Filipenses 4, 11 a 13. Diz assim: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Isso é confiança em Deus. Cristo me dá força para enfrentar qualquer situação difícil que eu esteja vivendo. Essa é a nossa força. E nós vamos concluir então com uma oração. Nosso Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos, porque tu nos abençoaste em Jesus Cristo com perdão, com paz, com segurança, com uma nova vida, com alegria e com a vida eterna. Obrigado, Senhor. E nesses tempos de dificuldades que nós vivemos, nós pedimos que nos ajudes, para que nós permaneçamos firmes, para que não desanimemos, para que não joguemos a toalha, para que não entremos em desespero, mas possamos confiantemente esperar e superar tudo. Dá-nos confiança, Senhor, de que com Cristo podemos enfrentar qualquer situação. Nós pedimos a tua bênção sobre as pessoas que vivem momentos de dificuldade especiais nesta hora, aqueles que estão doentes, socorre e ajuda, Senhor. Aqueles que enfrentam também outras dificuldades, ajuda o Senhor e conduz os seus passos em cada momento. Guarda-nos em teu poder, com teu amor, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a sua companhia nestes momentos de estudo da Palavra de Deus e desejamos então que a bênção de Deus acompanhe cada instante da sua vida.